Hoje nós vamos falar de propósito. Propósito. Então, pega seu livro de exercícios, seu workbook, pega seu workbook aí, não é? Seu livrinho de exercícios e vamos preencher isso aqui, refletir sobre isso. Eu vou trazer umas ideias aqui, algumas estratégias para você expressar seu propósito, né? Para você viver na direção dos seus propósitos, na direção dos seus propósitos. Vamos lá, propósito, propósito. E aí a gente começa com uma frasezinha, parecendo aqueles joguinho de palavra cruzada, né? Tem um espaço em branco para você preencher. E a frase diz assim: propósito não é algo que você, espaço em branco, mas sim algo que você, e aí tem dois verbos para você preencher aí nesse espaço em branco, né? É claro que a resposta está aí embaixo, de cabeça para baixo, né? Para facilitar. Isso é só uma brincadeira, uma coisa lúdica para poder fazer a pessoa refletir, né? Propósito não é algo que você, mas sim algo que. Então, tem uma oposição aí. O que não é propósito e o que é propósito. Então a resposta está aí de cabeça para baixo, no finalzinho da página, e a resposta é: propósito não é algo que você descobre. Propósito não é algo que você descobre, mas sim algo que você expressa. Algo que você expressa. Isso é muito bonito, gente. Muito bonito. Então, eu vou começar aqui. Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer aqui umas analogias. Eu queria que todos voltassem a sua mente para a natureza. Para a natureza. Para a natureza. Vamos olhar para a natureza. Primeiro, para o reino vegetal, para a flora, para as plantas. Depois, para o reino animal, para os animais. Vamos lá. Vamos com calma. Vamos lá. Então, quando eu recebo uma muda de um pé de laranja, quando eu recebo uma muda de um pé de café, quando eu recebo uma muda de uma videira, de um pé de uva, receba a muda, tá ali, começando. Aí o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Receba a muda de um pé de laranja. Eu tirei, peguei aquela muda, coloquei num vasinho, tô com a muda, eu sei que é uma muda de um pé de laranja. O que precisa ser feito a partir daí? O que precisa fazer? Você está com a muda de um pé de café. Você sabe que é um pé de café. Você está com a muda. Plantar. Vai plantar. Você vai plantar. Então, qual que é o jogo? Qual que é a reflexão que eu estou fazendo aqui? O propósito, seu propósito, é algo interior a você. É algo que tem a ver com a sua natureza mais íntima. Com a sua natureza mais íntima. Então, olha que bonito. Tem uma frase do Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro escreveu grandes livros, né? E foi um dos fundadores da UNB, Universidade de Brasília. Né? Universidade Nacional de Brasília, UNB. Darcy Ribeiro. E uma vez o Darcy Ribeiro deu uma entrevista
E o Darcy Ribeiro disse assim: eu estudei tudo que eu estudei. Olha o que o Darcy Ribeiro diz. Tudo o que eu estudei foi só para me ajudar a expressar aquilo que eu já sabia. Olha que fantástico, gente. Que visão interessante do Darcy Ribeiro. Não é? Porque a gente já nasce com uma configuração. Você tem uma peculiaridade, você tem um jeito de pensar, você tem habilidades, você tem uma personalidade, você tem uma maneira de pensar, de encarar as coisas. Então, a vida, na verdade, o que ela vai fazer? Ela vai te dar condições de você expressar, colocar para fora de uma maneira equilibrada, bela, harmoniosa, colocar para fora aquilo que está dentro de você. Então, quando eu pego um pé de café, eu estou com uma muda de um pé de café. Eu tenho que chegar para ele e falar: ô, pé de café, você não é pé de laranja, você não é um pé de uva. Não precisa. Não precisa. Eu só tenho que plantar. Então eu vou cavar um buraco na terra, vou colocar a muda, vou adubar, vou corrigir ali o pH do terreno, vou retirar as ervas daninhas, vou proteger essa plantinha, né? Proteger as plantinhas, vou revolver a terra, vou regar, vou fazer o quê? Vou colocar as estacazinhas, as escoras, para que a planta possa crescer. Não é isso? E vou podar. Vou fazer as podas necessárias para que aquela planta se fortaleça e floresça e frutifique no tempo certo. Floresça e frutifique no tempo certo. Então, o agricultor, o que ele está ajudando a árvore? Aquilo que ele está plantando. Pode ser uma alface, uma hortaliça, um pé de laranja, qualquer, né, um pé de uva, os vinicultores, viticultores, né, que trabalham lá com aquelas plantações de uva. O que eles estão fazendo? Eles estão apenas auxiliando aquela planta a se expressar. A única coisa que ela tem que fazer é expressar a essência dela. Expressar. Então, quando a gente diz aqui que o propósito não é algo que você descobre, mas algo que você expressa, por quê? A gente já tem uma intuição. Quando você olha para você, para suas preferências, para os seus gostos, para o seu temperamento, para a sua individualidade, não é? Quando você olha para isso, você já tem uma intuição das suas qualidades intrínsecas. Então, o que a gente vai precisar fazer? Proteger a infância, proteger a adolescência, proteger o adulto, dar condições, não é isso? Disciplinar, podar, não é? Porque um ser humano ele não pode realizar todos os seus desejos, senão ele se transforma numa pessoa desumana, não é isso? Se todos os nossos desejos forem atendidos, a gente se transforma em uma pessoa desumana. A gente perde a nossa humanidade, vira uma pessoa caprichosa.
né? Então, a vida é feita de não e de sim, de portas que se abrem e de portas que se fecham. Não é isso? Então, isso é muito importante. A árvore tem que ter a poda. Tem a poda, tem as estacas, né, que ajudam ela no seu crescimento, que ajudam aquela planta. Então, é isso. O propósito é algo que a gente age para que se expresse, não é? Que a gente se expresse. Então, propósito tem a ver com a sua identidade, tem a ver com a sua natureza interna. E é por isso que nós não podemos incentivar nenhum tipo de preconceito, não é mesmo? Por isso nós não podemos ter preconceito de religião, preconceito de cor da pele, preconceito de orientação sexual, preconceito de origem, qualquer tipo de preconceito, porque cada ser humano tem suas qualidades e características intrínsecas. Intrínsecas. Cada ser humano vai florescer, vai frutificar de uma maneira que é única. Percebe, gente? Então, eu coloquei essa frase aqui, por quê? Porque nós não podemos, de uma maneira artificial, pendurar propósitos no pescoço dos outros. Não podemos fazer isso. Não podemos. Ficar fazendo as pessoas imitarem umas às outras. Ficar criando padrões que as pessoas têm que ficar todo mundo igual, tudo uniforme. Não. Não. Nós temos padrões morais, padrões éticos. Aí sim. Aí é outra coisa, né? Porque aí são orientações, são padrões. Mas com relação à individualidade, cada pessoa é única. Cada pessoa tem sua história. Cada pessoa vai viver uma vida que é única. Cada pessoa vai dar uma contribuição que é única. Que é única. É isso? Então, isso é muito importante. Bom, na verdade, toda vez que a gente estiver lidando com propósito, vamos dar uma dica prática aqui para não ficar uma coisa filosófica, não é? Por exemplo, eu sou pai. Tenho a minha filha, 27 anos. Tenho o do meio, o João Gabriel com 14. A Gisele com 12. Tá aí, a escadinha, os três. Eu não posso impor um propósito nos três. Então, se eu quiser ajudar meus filhos com o propósito deles, se eu quiser ajudá-los, o que eu tenho que me transformar em quê? Eu tenho que me transformar numa parteira. Eu tenho que fazer um parto. Olha que bonito. Fazer um parto. Então, eu tenho que ajudar para que eles consigam fazer o parto da identidade deles. Porque cada um é único. Percebe? Então, na verdade, não sou eu que estou dizendo isso. Quem dizia isso era Sócrates, o filósofo ateniense, o filósofo grego. E qual que era o nome desse parto? Parto mesmo, parto, dar à luz. Você dar à luz a você mesmo. O nascimento da sua individualidade única é um parto. Então, lembra da parteira? Lembra da parteira? O que a parteira fazia? Ela gerava a criança? Não. Não. Ela ajudava a criança a sair do útero e nascer. Então, todos nós temos uma individualidade. Todos nós. Todos nós temos uma individualidade.
Todos nós temos características lindas. Eu adoro, gente, uma frase do Caetano, está numa música dele. Já falei aqui várias vezes, né? Eu acho essa frase maravilhosa do Caetano. Maravilhosa. Que é uma frase pé no chão. Né? É uma frase corajosa. O Caetano diz assim, Caetano Veloso, a maiêutica é esse dar o parto. Segundo o filósofo Sócrates dizia que a gente tem que ajudar a pessoa a dar à luz a essência dela. E que ele, Sócrates, era o parteiro, ele era a parteira. Ele ajudava a dar à luz. E como que ele fazia isso? Perguntando, fazendo perguntas. Porque o Sócrates acreditava que se ele começasse a fazer perguntas, se ele perguntar, não dá respostas. Mas se ele começasse a fazer perguntas bem feitas, ele ajudava ao fazer o parto da individualidade daquela pessoa, da essência daquela pessoa. Não é? Então, ele falava assim, eu sou uma parteira, eu faço parto. Olha que bonito, gente. Então, o propósito é um parto. Você faz o seu parto e deixa a sua individualidade se expressar. Só que a frase do Caetano que está na música dele, na música chamada Dom de Iludir. A música se chama Dom de Iludir. E o Caetano diz assim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Percebeu, gente? Então, ser você mesmo tem um preço. Tem preço. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Tem a dor e tem a delícia. Tem a parte boa e tem a parte dolorosa. Porque não é fácil você ser você mesmo nesse mundo. Você assumir quem você é. Assumir sua identidade e ganhar rumo. Agir com equilíbrio. Agir com harmonia na direção do seu propósito. Então, eu elaborei aqui uma estratégia para te ajudar a fazer esse parto. Então, vamos lá para o workbook. Propósito é vida. Propósito é a sua individualidade. Propósito é a sua essência em ação. Olha isso. Propósito é a sua essência em ação, em movimento, em vida. Ok? Propósito não é uma coisa teórica. Uma essência teórica. Propósito é a sua individualidade agindo no mundo. Agindo no mundo. Vivendo. Então, eu trouxe aqui, nesse formulário aqui, eu trouxe alguns parâmetros para você se orientar, para fazer o seu parto. Então, esse formulário aqui é para te ajudar a fazer o parto da sua individualidade. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? Ficou claro? Dá um joinha aí, gente. Pessoal do
Ficou claro? Todo mundo compreendeu? Compreendeu? Ah, sim. Ótimo. Então, já que isso aqui é um parto, já que você tem que dar à luz a sua essência, dar à luz a você mesmo, dar à luz à sua essência, então eu trouxe aqui uma bússola. Uma bússola. Uma bússola para te orientar. Para te orientar nesse parto. Uma bússola. Não é isso? E bússola tem o quê? Tem norte, tem sul, tem leste, tem oeste. Norte, sul, leste, oeste. Então hoje eu estou aqui de parteira, com muita honra. Vamos lá então? Então aqui eu trouxe pontos cardeais. Pontos cardeais para te ajudar nesse parto. Então o que eu estou querendo dizer? Todo ser humano, como uma árvore, como um animalzinho, né? Ah, esqueci de falar dos animais, né? Falei das plantas, não falei dos animais. Você trata o seu cãozinho, o seu gatinho, você dá a mesma comida para eles? Eles são iguais? Não, gente. Quem tem gato aí sabe disso. O gato é completamente diferente do cachorro. Completamente diferente. O jeito que eles comem, a forma deles de cuidar do pelo, é completamente diferente. Completamente diferente. Não é? Então, cada um tem uma expressão. Cada um tem um modo de ser no mundo. Um modo de ser e um modo de agir. E nós, seres humanos? Também. Nós, seres humanos, temos aí essas características. Então, eu trouxe aqui 4 elementos, quatro pontos cardeais para você refletir, perguntas para você fazer. Então, 4 tipos de perguntas para você fazer o parto. Então, eu estou agindo assim, bem Sócrates. Bem Sócrates. 4 tipos de perguntas para você fazer a maiêutica, para você fazer o parto da sua individualidade, para você expressar o seu propósito. Ok? Então vamos lá. Primeiro tipo de pergunta. Pergunta a respeito da sua humanidade. Humanidade. Depois, perguntas a respeito das suas relações interpessoais. Depois, perguntas a respeito dos seus talentos, dos seus potenciais, dos seus dons, das suas habilidades, das suas características que te tornam único. E depois, perguntas a respeito da sua contribuição para a sociedade, para a comunidade na qual você vive. Qual é a contribuição? Então, perceberam, gente? Então, 4 tipos de perguntas. A primeira pergunta é a pergunta sobre a humanidade, sobre a nossa humanidade. Então, eu sei. Bom, vou repetir então, Elizabeth. Ó, o pessoal está pedindo para repetir. Pergunta a respeito da sua humanidade, das suas relações interpessoais, dos seus potenciais e do seu legado, da sua contribuição para a sociedade, para a comunidade em que você vive. 4 tipos de perguntas. Norte, sul, leste, oeste. São os 4 pontos cardeais. 4 tipos de pergunta que você vai fazer para o seu parto, para a maiêutica da sua individualidade, para a expressão do seu potencial. Ok? Então vamos lá.
Vamos lá. Eu sou mineiro? Sou mineiro. Sou da década de 70. Sou brasileiro? Sou brasileiro. Nasci num corpo masculino? Sim. Essas são características. Falo a língua portuguesa. Fui criado na cultura brasileira, na cultura mineira. Sou espírita. Olha, uma série de características. Mas eu sou um ser humano. Então, tem características que eu compartilho com o chinês, com o japonês, com o americano, com o africano, com as pessoas da Indonésia, porque todos nós somos seres humanos. Então, eu tenho características culturais, mas eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. Como alguém que mora no Irã, como alguém que mora na Coreia do Norte, como alguém que mora nos Estados Unidos, como alguém que mora em Cuba, como alguém que mora em qualquer lugar do mundo. Nós temos um ponto em comum. A espécie humana. Nós somos seres humanos. Então, qual que é o problema às vezes? Qual que é o problema? Que a gente esquece. No momento em que a gente vai expressar o nosso propósito, a gente esquece a nossa humanidade. E aí a gente começa a agir de uma maneira egoísta, de uma maneira bairrista, de uma maneira preconceituosa, de uma maneira excludente. Não é? Então, eu não posso perder de vista a minha humanidade. Eu sou um membro da espécie humana. Sou um membro da espécie humana. Um membrozinho da espécie humana. Não é verdade? Semelhante a mim, tem. Só aí, encarnados aí, tem quase 8 bilhões de seres humanos como eu. Que amam, que sentem dor, que sentem saudade, que sentem alegria, que sentem tristeza. Não é? Não é isso? Então, olha que interessante isso. Por isso que nós estamos aqui, né, gente? Para quem está aí. Pessoal, esse aqui é o canal Odisseia, tá bom? Esse projeto aqui, o Projeto Odisseia, ele não tem caráter religioso, tá ok, gente? Não tem caráter religioso. E a gente trabalha com a ideia do ser integral, e o ser integral tem 7 aspectos. Um dos aspectos é o propósito. Um dos aspectos é o propósito. Interessante, né? A gente não pode perder a nossa humanidade, gente. Uma das coisas que eu mais gosto quando eu viajo para fora do Brasil é conhecer outros seres humanos que têm vidas completamente diferentes da minha. Porque o meu jeito de viver eu já conheço. O meu jeito de viver eu já conheço. Não é? Mineiro, tomador de café, come pão de queijo, fala uai, isso eu já conheço. Quando eu viajo, vou para a China, vou fazer palestra no Japão, eu quero conhecer os japoneses, os chineses. Não é isso? Os canadenses, os australianos. Eu quero conhecer pessoas que vivem de um jeito diferente de mim. Falam uma língua diferente da minha. Então, na expressão do meu propósito, eu não posso perder de vista a minha humanidade. A minha humanidade.
Então, o nosso respeito à Índia, à China, à Rússia, à Coreia, a Guatemala, a todos os lugares, não é isso? Não posso perder isso de vista, porque senão eu me apequeno, porque senão eu expresso o meu potencial, mas eu expresso ele de uma maneira pequena, de uma maneira bairrista, não é? Então, não pode. Claro que eu vou manter minhas origens, claro que eu respeito minhas origens, mas isso não exclui o outro. Não exclui o outro. Então, eu preciso aprender a fraternidade. Então, perceberam? Então, tem o lado humano. Bom, depois disso tem o quê? As nossas relações. As nossas relações. As nossas relações com os seres humanos. Por que que eu falo uma língua? Por que que eu falo português? Porque quando eu nasci, as pessoas que estavam em volta de mim falavam português. E eu imitei. Eu imitei. Você só fala uma língua, sua língua materna, porque você imitou as pessoas que estavam ao seu lado. Olha a importância. Então, a língua que você fala, você aprendeu de pessoas que estavam ao seu lado. Na interação. Olha a importância das relações interpessoais. Mas não foi só a falar que você aprendeu. Como é que você aprendeu a andar? Olhando. Olhando alguém que já andava, que estava do seu lado. Então, as pessoas, outros seres humanos que andavam, te ensinaram a andar. Te ensinaram a falar. Te ensinaram a comer. Te ensinaram a se vestir, a se portar, a se comportar. Te ensinaram a agir. Não é isso? Aí, quando eu tinha 6 aninhos, que eu fui para a escola primária, me lembro disso ainda hoje, lá em Poços de Caldas. Fui para a escola primária e a professora lá da escola municipal me recebeu. E eu imitei ela. Ela me ensinou as letras do alfabeto. Ela me ensinou as sílabas. Ela me ensinou a ler e a escrever. Perceberam, gente? Então, na relação com o outro, eu aprendi a ler, aprendi a escrever, eu aprendi a fazer conta, eu aprendi a me comportar, aprendi a me vestir, aprendi a comer, adquiri gostos, aprendi músicas. Então, essas pessoas que estavam ao meu redor, eu sou, então, o resultado de muitas pessoas que passaram na minha vida. Minha mãezinha, meu pai, né? Minha mãezinha Nilza, meu pai Haroldo, meus irmãos, minhas irmãs, meus tios, minhas tias, meus primos, minhas primas, as pessoas. Eu fui aprendendo. E essas pessoas vão passando na vida da gente e vão deixando marcas, vão deixando lições, a gente vai aprendendo com elas. Olha a importância. Ubuntu, eu somente sou eu por causa do outro. Eu falo como ser humano porque eu ouvi seres humanos falando. Eu ando como um ser humano porque eu vi seres humanos andando. Tudo que eu aprendi de outros seres humanos. É maravilhoso isso, gente. Maravilhoso. Então, no momento de expressar o seu propósito, você não pode perder de vista os outros. As outras pessoas. Porque senão, da mesma maneira, você vai viver uma vida pequena,
uma vida egoísta, uma vida só para você. Você pode até ter alegria, mas vai ser uma alegria só para você. Então, gente, perceberam? Então eu tenho a humanidade, tem os seres humanos. É por isso que todas as vidas importam. Qualquer vida importa. Todas as vidas importam. É isso? É profundo isso. Então, essas são referências para a expressão do nosso potencial. Para a expressão do nosso potencial. Depois tem o quê? Suas habilidades. Suas habilidades. O que você faz? Gente, tem coisas que você faz que eu não faço. Tem habilidades que você tem, eu não tenho. Eu não tenho. Agora, eu tenho potenciais que talvez você não tenha. Eu tenho habilidades que talvez você não tenha. Eu tenho características que não são iguais às suas. Olha que bonito isso. Agora eu te pergunto, as qualidades, os dons, os talentos que você tem para imitar a minha vida? Não. Você tem esses talentos para imitar a vida de alguém? Não. Você tem esses talentos para viver a sua vida, que é única. É única. Então eu sempre falo isso aqui numa gratidão tremenda. A minha mãezinha, analfabeta. Analfabeta, minha mãe nunca foi à escola. Com 7 anos de idade, ela estava trabalhando na roça, com enxada, trabalho duro. Nunca pôde ir para a escola. E, no entanto, eu devo a vida a ela. Não fosse o propósito dela, eu não estaria aqui cumprindo o meu propósito agora. Eu não estaria aqui cumprindo o meu propósito se não fosse a minha mãe cumprindo dela. Meu pai também, meu pai estudou até a 4ª série. Depois fez um supletivo e completou até a 8ª série. Ele sempre foi comerciante, tem uma habilidade para cozinhar, para fazer as coisas. Não é? E se não fosse ele cumprindo o propósito dele, eu não estaria aqui cumprindo o meu. Então, é injusto, é meio sem sentido eu ficar comparando. Ah, o propósito da minha mãe é maior que o meu é maior do que o do meu pai é maior que o meu. Não! Os propósitos são diferentes e ponto final e acabou. Ponto final e acabou. Ponto final. Não é? Então, e eu devo a minha mãe e meu pai tantas pessoas que me ensinaram coisas maravilhosas. As professoras, os professores que passaram e que estão na minha vida, porque eu estou fazendo uma graduação em psicologia, estou fazendo uma pós-graduação em neurociência na PUC do Rio Grande do Sul, estou fazendo um mestrado na UFMG em neurociência, eu estou cheio de professoras, cheio de professores, e eu estou aprendendo muito agora, com quase 50 anos de idade. Eu sou um aluno e estou aprendendo o que eu não sabia. Então, o que eu tenho que fazer? Ajoelhar e agradecer. Não é? Cada um tem sua missão, tem seu papel. E a sua vida vai impactar a vida de dezenas, talvez centenas de pessoas. Sua vida vai impactar. Não é isso? Então,
Não é essa questão, porque eu vou brilhar. Gente, propósito não é fama. Propósito não é fama. Pode até ser que você tenha nascido para ser famoso, mas isso é uma consequência. É uma consequência do que você vai fazer. Não é o ponto principal. E isso não significa que, se você não é famoso, que o seu propósito não é divino, que o seu propósito não é maravilhoso. A minha mãe não é famosa, meu pai não é famoso. No entanto, para mim, eles são os pilares da minha vida. Eu devo a minha vida aos dois. Perceberam? Então é importante você, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Ponto. Assume. Assume a dor e a delícia de ser você. Não tem jeito de viver propósito só no doce. Não. Propósito também é amargo, propósito também é azedo. E é também doce, é também gostoso, mas é amargo e é azedo também. É uma mistura. Não é fácil ser você mesmo. Não é fácil. Não é fácil. A gente paga um alto preço para ser a gente. Por quê? Porque todo mundo quer que você seja aquilo que elas querem. Todo mundo quer mudar você. Todo mundo quer ditar o que você vai ser. Não, você não pode ser isso. Não é assim? Não é assim? Todo mundo fica, não, você não pode estudar isso. Você não pode falar disso. Você não pode viver assim. Você não pode... Ué? Todo mundo quer viver para você. Não é fácil. É preciso muita coragem para você assumir. Assumir quem você é. Quem você é. E por fim, propósito é servir. Propósito é servir. Servir. Doar para a comunidade, para a sociedade, para as pessoas que vivem ao nosso redor. O propósito é servir. O pé de laranja serve. O pé de laranja dá laranja, dá laranja, dá laranja. O pé de laranja chupa laranja? Não! Já pensaram nisso? Outro dia eu fiquei pensando nisso. Estava meditando. Falei, gente, parece uma coisa boba, mas o pé de laranja não chupa laranja. Não é? O pé de laranja não usufrui do fruto que ele dá. Olha que coisa linda, gente. Então, o último elemento do propósito é a sua doação, o seu legado. O que você vai doar para o mundo? Para o condomínio onde você mora, para o bairro onde você mora, para a família em que você nasceu, seu ambiente ali, a comunidade, sua cidade. O que você vai doar? O que você vai doar? Não é doar, gente, no sentido de dar de graça, não é isso. É um médico, ele está ali recebendo o salário dele, mas ele está doando. Ele está doando a vida dele, o afeto, o conhecimento, a disposição. Ele recebe o salário dele, o dinheiro dele, para ele sobreviver. Mas o dinheiro que ele recebe não paga tudo que ele dá. Frase da despedida da live de hoje. Pode falar? Não vou falar. Brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Jesus. Foi ele que disse. Foi ele que disse. Brilhe a vossa luz.
diante dos seres humanos, para que todos vejam. Brilha a sua luz. Nós estamos aqui esperando o brilho da sua luz.